Domingo passado, iniciamos a nova série da VID, que se chama Família, Mitos, Sonhos e Verdades. Eu quero dizer para vocês, e aqui abrindo meu coração, que esta nova série da VID tem assim me trazido algumas inquietações, algumas alegrias, alguns momentos celebrativos pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Eu sou grato a Deus pela família que tenho, né? Não somos a família perfeita, até porque domingo passado nós falamos sobre isso, desconstruindo essa ideia desse mito da família perfeita, né? Que por mais que você entenda, não, minha família não é perfeita, mas parece que a palavra ela teve uma outra roupagem, né? Da família impecável, da família saudável, que impõe essa cobrança, esse sobrepeso, de ser essa família saudável, de ser essa família impecável. E isso configura também uma busca ou um peso, ou esta sensação dessa busca da família perfeita. Então, nós desconstruímos isso domingo passado aqui, foi muito legal falar sobre isso. Esse domingo eu me proponho ainda sobre o texto desta família que não é uma família perfeita, e nem pelo fato de ser uma família patriarcal, a família a família de Rebeca e de Isaac, deste casal que começa a construir essa família com um caminho meio que obscuro, meio difícil, meio complicado. E se você de repente começa a olhar e se debruçar nesses textos, a partir do capítulo 25 do livro de Gênesis, você de repente vai se assustar. Caramba, existe isso nessa família? Essa família patriarcal, essa família escolhida por Deus, essa família em que tem o nome, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um enganador, Jacó, uma pessoa que foi preciso ter um percurso para uma mudança. E como é que Deus faz isso? Como é que Deus ama esta família? Como é que Deus, de alguma maneira, começa a trabalhar na vida desta família? Como é que Deus começa a agir na vida desta família? E aí é que está a questão, de você entender que o fato da sua família não ser perfeita, não ser saudável e nem ser impecável, não retira de Deus esta ação contínua dele de trabalhar na sua família. Mas lembre-se que você é o componente da família, porque às vezes se espera, não, Deus trabalha na vida da minha mãe, trabalha na vida do meu pai, trabalha na vida do meu irmão, Senhor. Senhor, muda o coração do meu pai, muda o coração da minha mãe, muda e transforma o coração do meu irmão. Meu irmão é uma mala, Senhor, é difícil demais. Muda o coração dele. E muitas vezes nós não nos colocamos no lugar da mudança, porque o nosso olhar muitas vezes é no lugar da crítica do outro, da sentença sobre o outro, do julgamento sobre o outro, e não nos abrimos para as mudanças importantes na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E sempre estamos apontando para o outro, ou colocando a carga de mudança sobre o outro. E muitas vezes nós não nos enxergamos, não nos percebemos, não nos olhamos. Como é que você se olha? Como é que nós nos olhamos como integrantes, membros desta família, desse sistema familiar, às vezes conflituoso, às vezes difícil, às vezes adoecido? Como nós nos movimentamos nesta família? E aqui está uma das questões que eu trago para vocês desta família que não era perfeita. Então abra a sua Bíblia aí, ou acesse no seu celular, no capítulo 25 do livro de Gênesis, versículo 27, Gênesis 25, 27.
Então, como é que essa família começou a se movimentar? Eu vou inevitavelmente resgatar algumas coisas da nossa conversa no domingo passado, tá bem? Então, o que é que diz assim? Os meninos cresceram. E a gente sabe que Jacó foi o segundo. E Esaú foi o primeiro. Dois garotos gêmeos, mas que de uma forma anunciativa, de anunciação do que poderia ser a relação de Israel com outros povos, Jacó já nasce segurando, né, o calcanhar, a perna de Esaú. Mas esses meninos cresceram. E esses meninos foram percebendo como esta família funcionava. E talvez você crie uma ideia utópica de que os filhos não percebem como os pais se movimentam, como os pais funcionam. Talvez, eu acredito que seja isso mesmo, eles não têm uma ideia construída de como você funciona enquanto pai, de como você funciona enquanto mãe. Mas eles têm uma ideia assim ainda meio nebulosa, na vida infantil, sobre como vocês funcionam. E não é à toa que às vezes os filhos percebem, e de repente, às vezes até de uma forma inconsciente, começa a tentar de alguma forma seduzir, influenciar os pais para atender os seus desejos. E os pais muitas vezes caem nessa furada. E aí o que é que diz o texto? Os meninos foram crescendo. Esaú tornou-se caçador habilidoso. Olha como o texto expõe, né, de uma forma minuciosa, diria assim, pelo menos nessa parte, as características de Esaú. Veja só o que é que diz o texto. Tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Vocês acham, quais são as qualidades dessa pessoa? Vocês ficariam com que qualidade? Com um homem habilidoso, um homem do campo, ou um homem mais tranquilo, talvez passivo, que o próprio texto indica isso. Foi preciso a mãe estimular ele para ele fazer a coisa e terminou fazendo a coisa errada. Me parece que Jacó era um cara mais passivo, enquanto Esaú era uma pessoa mais ativa. Quem era melhor que quem? Às vezes olhamos para as nossas famílias e olhamos para o filho A, para o filho B, e falamos assim: esse meu filho aqui, eu queria tanto que você fosse igual ao seu irmão, meu filho. Quantas vezes falamos isso? Eu queria tanto que você fosse estudioso como seu irmão, meu filho. Eu queria tanto que você fosse mais aplicado como seu irmão, meu filho. E aí as comparações vão se dando, vão se apresentando. Como essa criança que é comparada vai crescendo? Como a criança que escuta e diz assim: eu queria que, tá vendo o que a mamãe está dizendo? A mamãe está dizendo o quê? Que você fosse estudioso como eu sou estudioso, fosse habilidoso como eu sou habilidoso, fosse mais amável como eu sou mais amável, fosse melhor como eu sou melhor que você. Às vezes isso não é dito expressamente, mas isso é vivido nas relações de forma sutis, de maneira sutil, de maneira silenciosa. E essa família vai crescendo. Agora perceba só o que diz o texto. Isaque amava Esaú, porque saboreava as caças que ele trazia. Então, ele tinha um benefício para isso. Então, meu filho, eu amo mais você porque você é capaz de me dar mais, é capaz de me oferecer mais. Você é o filho que toda mãe queria ter. Você, então, por isso é mais amado. Ou o texto não fala mais amado, o texto fala amado. Esaú era amado por Isaque, enquanto Rebeca amava Jacó.
Eu fico pensando a partir disto, gente, desta divisão afetiva familiar, dessa divisão afetiva de forma silenciosa. Porque em nenhum momento dos textos, do capítulo 25, 26, 27 até o 33, em nenhum momento existe uma conversa desse casal. Olha, eu percebo isso, eu consigo enxergar isso. Eu vejo que você parece que tem uma preferência, ou parece que você ama apenas o filho A e não o filho B. Parece que você dá mais atenção ao filho A e não dá atenção ao filho B. Parece que você se aplica e investe mais emocionalmente no filho A do que no filho B. Não existe essa conversa. Não existe esse diálogo. Não existe essa porta aberta para expor os sentimentos, para expor aquilo que está dentro. Eu sempre digo o seguinte: emoção, ela só é emoção quando ela é exposta. Eu estou triste e eu expresso a minha tristeza. Eu estou angustiado e expresso a minha angústia. Eu estou com raiva e expresso a minha raiva. Eu não estou bem, algo que eu não consigo nomear de sentimento aqui dentro, e consigo expressar isso. Isso é emoção, porque emoção vem do latim, significa o quê? Algo que é sentido dentro e é jogado para fora. Isto é emoção. Mas eu fico pensando que, quantas vezes nós pais, silenciamos os afetos dos filhos. Quando o filho, por exemplo, cai no chão, em que momento a gente oferece colo para esse filho? Filho, vem cá, senta aqui, você está chorando, deve estar doendo para você chorar, né, meu filho? Em que momento a gente valida o sentimento dos filhos? Ou a gente está mais preocupado em ensinar o filho? Eu falei para ti que não era para correr aqui, e você teimosamente, você correu. Agora assume as consequências das tuas dores. Mas como eu falei aqui, a relação dos pais com os filhos enquanto pequenos, crianças, é uma relação de, quem lembra? Cuidado. E aí está aqui a figura a imagem desta família. Então, se você perguntasse para mim: Valmir, qual é a palavra que você poderia, de forma sucinta, traduzir esta família? Aí você diria assim: talvez tradição, né? Por ser uma família de patriarcas. Sim, é possível. O texto, inclusive, fala sobre isso. Valmir, eu acho que o nome que eu daria para essa família é uma família de méritos. Por quê? Porque o pai amava o filho, porque o filho era caçador, era habilidoso. E a mãe que amava o filho, porque talvez se sentia desconfortável com essa relação do pai com Jacó, e aí ela impulsionava. Então, era uma relação de busca por mérito. Faça alguma coisa pelo seu pai, e o seu pai vai te amar. Porque assim como Esaú é um caçador e sempre trazia caça para o pai, e Jacó amava, Isaac amava Esaú pelos feitos dele. Então, se você fizer um guisado, meu filho Jacó, para o seu pai, ele vai te amar. Era uma relação meritocrática, de meritocracia. Eu sou amado porque eu faço algo. Eu sou amado porque eu ofereço algo. Eu sou amado porque eu sempre oferto alguma coisa. Eu sou amado porque de alguma maneira eu sou importante na vida do outro, porque eu sou servo do outro. Estou à disposição do outro. E cara, sinceramente, isto é pesado. Isto é pesado. E as famílias vão se configurando desta maneira. A família vai se estabelecendo desta maneira. Porque veja bem, se Isaac ama a Esaú, e Rebeca
ama Jacó, onde sobra amor? Onde tem espaço para amar outro? Onde existe espaço para ser acessado pelo outro, alcançado pelo outro? Porque o meu movimento é sempre amar, amar e tão somente amar, especialmente aquele. É muito comum, gente, é muito comum, e é de verdade mesmo. Se depositar a esperança no casamento. Eu amo, vou ser feliz, e o meu casamento vai ser a coisa mais maravilhosa da minha vida. E aí você vai com essa expectativa de que a pessoa vai te amar incondicionalmente, com todas as forças, energia, pensamento, conhecimento. E você traz uma carga sobre o outro. E você não se permite ser amado por outras pessoas. Eu digo o seguinte: eu sou amado, eu me sinto amado pela minha esposa de uma maneira, e ela não vai dar conta de me amar integralmente, inteiramente, não vai dar conta. Porque há espaço de uma forma diferente para eu me sentir amado como eu sou amado pelo João Marcos. E a outra forma diferente de eu me sentir ser amado pelo Luiz Felipe. E existe uma outra forma diferente de eu ser amado pela minha comunidade. E existe uma outra forma diferente de eu me sentir ser amado por A, por B, por C, por D. E isto está a beleza do amor. A beleza do amor não se concentra unicamente em uma pessoa. A beleza do amor não se concentra unicamente num filho. A beleza do amor não se concentra nas relações amorosas. Não. Porque o ser humano é muito complexo. Existe uma diversidade muito grande dentro de nós. E esta família começou a crescer e a se estabelecer desta maneira. Então veja só, olha a movimentação dos pais em relação aos seus filhos. Existe espaço dentro das nossas famílias para as relações de afeto? Me desculpe, eu tenho uma opinião, isso é uma opinião, e a minha opinião não é absoluta verdade sobre o que eu vou falar, tá bom? Só estou preparando você aqui, tá? Aqui na vida as pessoas discordam de mim, não há problema nisso. As pessoas argumentam contra mim, também não há problema nisso, né? Isso é saudável. Isso é saudável, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam ter maturidade para dizer: caramba, eu nunca pensei desta maneira, mas eu fico mais confortável com aquilo que eu acredito, ou com aquilo que eu já construí. Não há nenhum problema nisso, para mim não há problema. Pode ser problema para você, para mim não. Eu vou contar duas situações aqui que colocam tanto a mulher no lugar dela, quanto o homem no lugar dele. Porque essa ideia da mulher ser sensível, isto é, para mim, está preparado aí? Estão? Eu digo para os homens, tá? E também para as mulheres, mas principalmente para os homens. É um lugar socialmente construído. A mulher é insensível. E o homem? Bruto. Porque a mulher é sensível. O homem é bruto. Então, olha só, é coisa de homem. Coisa de homem construído socialmente. O homem foi, de certa maneira, construído socialmente, e a mulher, de certa maneira, foi construída socialmente. Aí o que acontece nesta relação amorosa? Olha, a responsabilidade, você que é mais sensível, de ensinar sobre sensibilidade, de viver a afetividade, é sua mulher na relação com o teu filho ou com o nosso filho ABC. Eu não, homem que beija menino? Não, gente, pelo amor de Deus, homem não beija homem. Até hoje eu beijo homem, e continuo sendo hétero.
Até hoje meus filhos falam, eu te amo. Há espaço para isso. Então esse lugar de homem é dessa maneira e mulher dessa maneira. Aí se construiu duas coisas, eu até vi na internet, acho que foi ontem. Um grupo que se chama, não sei se é uma comunidade, eles fazem reuniões. E nessas reuniões, o nome que eles dão é machonaria. Entendeu? Machonaria. É ensinar o homem a ser? Estou com medo, macho. Homem tem que ser macho. Mulher tem que ser sensível. Ela está chorando, mulher, né? O homem chorar, o homem está chorando. Ih, rapaz, não sei não, acho que esse cara é até gay. Aí surgiu um outro movimento. O outro movimento que se chama Os Legendários. Eu tenho também as minhas críticas. Você pode discordar de mim numa boa, não tem problema. Mas qual é a pegada dos legendários? Brutaliza para sensibilizar. Eu preciso brutalizar, o homem precisa passar dificuldade ali, penar, ser brutalizado para se tornar macho, homem. E o Evangelho de Jesus vai no caminho contrário. Bem-aventurados os que? Os que? Isso é brutalização ou sensibilização da sua comunidade chamada igreja? Sensibilização. Não é brutalização. Brutalização é o caminho contrário do Evangelho. Sensibilização é o caminho construído pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós. Eu não sou macho. Eu sou seguidor de Jesus. Daqueles que dizem, os últimos serão os primeiros. Quem te bater na tua face, oferece a outra. Isto não é ser mulherzinha. Isso é seguir Jesus de Nazaré. O reino de Deus é um reino invertido. Aquele que bate, mostra a outra face. Aquele que bate, continua batendo, porque eu vou estar num lugar de sofrimento. Esta família aí é uma família que não estava no caminho da harmonização do amor. Esse amor, percebe que é um amor desarmonizado? Consegue ver? Será que eu sensibilizo? Será que existe espaço para a sensibilidade? Será que existe espaço na nossa família, como não existia nesta família, dizer assim, eu não me sinto amado por você, papai. Eu não me sinto amado por você, mamãe. O amor que Isaac dava a Esaú, ele precisava oferecer alguma coisa. Então era meritocracia. Então, pai, por mais que você me dê muita coisa, por mais que você pague minha escola, por mais que você pague o esporte para mim, por mais que você, pai, dê presentes valiosos para mim, eu não me sinto amado, porque eu me sinto amado é com a sua presença. Os filhos, e aí eu tenho uma crítica aos 5 linguagens de amor, porque parece que a gente cristalizou, enrijeceu isso, que a única maneira de eu ser amado é se eu recebo presente, a única maneira de eu ser amado é se alguém fala eu te amo, a única maneira de eu me sentir amado é quando alguém faz alguma coisa por mim, e a gente não amplia o amor, porque nosso amor está cristalizado, enrijecido. Mas eu falo aqui em nome de Jesus,
que a partir de hoje, você possa abrir espaço para que o seu filho e você se abra e mostre aquilo que sente. Não é a crítica sobre o outro. Pai, você é uma pessoa que não me ama. Não é sobre o outro, é sobre você. Porque talvez o seu pai use todos os meios para demonstrar amor por você, e você não se sentir amado, porque o amor também é subjetivo. Eu amo coisas e amo pessoas que talvez você não vá amar nunca, porque as pessoas, elas me atendem de forma diversa. Então presta bem atenção. Isaac, grava isso, amava Esaú, e Rebeca amava Jacó. Agora deixa eu falar uma coisa para você, rapidamente, para a gente caminhar aqui para encerrar. Abra sua Bíblia aí, ou acesse sua Bíblia. As crianças foram crescendo, ok? E aí no versículo 38 do do capítulo 27, diz assim: depois que Isaac abençoou Jacó, né, por ele ter passado junto com a mãe, o pai, Isaac, né, deram uma pernada, deram uma rasteira em Isaac. Esaú se sentiu péssimo. E aí no versículo 38 ele diz assim: Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, o Senhor não teria apenas uma bênção para mim? Porque a bênção de Isaac foi para Jacó, por meio de trapaças de Jacó e da mãe. Talvez o movimento da mãe, que aponta para isso, é que como Isaac não amava Jacó, a mãe dava um jeitinho, e ela encontrou esse jeitinho, para oferecer um guisado, em nome de Esaú. Então, ó Jacó, já que tu não sabes caçar, vamos dar um jeitinho aqui para você ser olhado, ser percebido, ser amado pelo seu pai. Só que quando Esaú chegou, depois da caça, para oferecer o que o pai havia pedido, que era um guisado, viu que alguém tinha passado primeiro, tinha dado uma rasteira nele, que foi Jacó. Como o pai não tinha mais bênção, como o pai não poderia mais abençoá-lo, olha como ele se sentiu: abençoe-me também, meu pai. Então Esaú chorou em alta voz. Sabe o que me remete? Chorou em alta voz. Talvez porque a criança dentro dele tenha se sentido tão desprezado, abandonado, por não ter a bênção do pai, que a criança saltou dentro dele e disse: eu estou chorando em alta voz, porque eu não me sinto amado agora pelo pai, que sempre me amou, porque eu entregava sempre alguma coisa para ele. Olha o lugar que Isaac colocou este rapaz, em que esta criança estava chorando alto dentro dele. Que lugar nós temos colocados os nossos filhos? Que lugar? E que lugar nós, enquanto filhos, estamos preservando? Que criança ainda salta aqui dentro, como saltou em Esaú? Pai, por favor, eu não dou conta de não ser abençoado por ti, de não ser preterido por ti. Por favor, pai, eu não consigo te entregar nada hoje, porque meu irmão já entregou. Então, pai, por favor, continua me amando, meu papai. Quantos esforços nós fazemos para sermos amados? Como nós, enquanto filhos, meu pai já foi embora, eu contei aqui a minha experiência com meu pai, no domingo passado. Me fez lembrar uma frase que diz assim: todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Que lugar nós estamos? Será que
somos um Esaú que suplica amor, que implora amor, que diz assim: eu não dou conta de não ser amado, eu preciso sempre de destaque, eu não dou conta de não ser o destaque, de não ser o especial, de não ser o amado. Que lugar você ocupa aí na sua casa? Que lugar nossos filhos nós ocupamos? Talvez os nossos pais, os seus pais, né? Alguns deles já foram embora, mas a marca ainda está aqui. Como ressignificar essa falta? Como dar conta dessa falta? Para finalizar, capítulo 32, 24, Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. Esse homem, depois ele compreendeu que era o próprio Deus. Veja bem a expressão do texto: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. Não vou te deixar enquanto não me abençoares. O que é que remete a gente? Jacó, esse é o segundo filho, que começou a lutar com Deus. Deus não lutou com ele, ele lutou com Deus. O que ainda nós, na relação com Deus, estamos lutando, gente? Jacó era conhecido como trapaceiro. E ele disse assim para a pessoa que ele estava lutando, que ele teve a compreensão de Deus: eu não vou te largar enquanto não me abençoar. Para ele ser abençoado, ele precisou trapaçar. E mais uma vez ele estava buscando a bênção de Deus para resolver o seu problema de relacionamento com o seu irmão Esaú. E Deus foi embora. E aí eu fico aqui me perguntando e me pergunto todos os dias: o que ainda na minha relação com Deus eu tenho dificuldade de abrir mão? Deus às vezes me orienta, Deus me ensina, Deus me mostra, Deus se apresenta para mim, Deus inclusive fala na boca de alguém sobre as mudanças que precisam ser necessárias na minha vida, mas eu ainda fico lutando contra Deus para manter um comportamento que me afasta dele. E aí o interessante disso tudo é que o nome Jacó foi substituído, foi mudado por Israel. Quando este homem, que Jacó entendeu que foi Deus, foi embora, antes dele ir embora, ele disse assim: olha, o teu nome agora não vai ser mais Jacó, o teu nome agora vai ser Israel. Sabe por quê? Israel. El é o quê? Deus. O Deus que luta, o Deus que persiste, o Deus que investe, o Deus que não desiste, o Deus que insiste. E aí, talvez a sua família realmente não seja ideal, assim como a minha não é ideal. Talvez você enxergue mais vacilos, deslizes da sua família do que qualquer outra potencialidade. Talvez você diga até assim para você: caramba, eu estou com uma vontade de desistir de tudo, de dar um chute nisso tudo, de abrir mão disso tudo, porque eu não me sinto amado, porque eu não me sinto atendido. E em que momento você vai se abrir para que Deus continue insistindo em você, investindo na sua família através de você? Então nós acreditamos que por mais que as nossas famílias não sejam famílias perfeitas, impecáveis, às vezes nem saudáveis são, e o fato de nós termos esse olhar sobre nossas famílias, Deus
continua insistindo e investindo na minha e na sua família. Eu ouvi um amém aí. Amém? Porque Deus não desiste. Israel ainda é o Deus que persiste e que investe em nós. Mas às vezes permanecemos ser Jacó. E nós somos Jacó, que lutamos contra Deus, na contramão daquilo que Ele quer para nós, daquilo que Ele entende que o nosso comportamento seja um comportamento saudável. Nós somos Jacó, que lutamos, que rejeitamos, que nos distanciamos, que muitas vezes abandonamos Deus. E Deus vai no caminho contrário, envia pessoas, enviou o seu Espírito e continua investindo em você, em mim e nas nossas comunidades. Eu queria que você curvasse sua cabeça e orasse a Deus neste momento e falasse assim: ó, Senhor, talvez eu seja um Jacó. Aliás, todos nós somos Jacó. Às vezes não nos sentimos amados, às vezes nos investimos tanta energia para ser querido e percebido, às vezes trapaceamos na relação com Deus, às vezes fazemos coisas que nós não queríamos fazer, mas ainda insistimos em fazer. Somos o Jacó, mas nós temos o Israel, o Deus que investe e sempre vai investir em nós. Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Senhor estar aqui conosco, em nossos corações, investindo em nós. Queremos ser famílias saudáveis, mas buscar essa saúde da família sem essa sobrecarga, sem esta exigência, sem esta cobrança, muitas vezes insuportável, dolorosa, difícil, cruel. Que possamos descansar em Ti, Senhor, no Deus que através de Jesus nos mostrou o amor harmonizado, equilibrado, saudável. É isso que o Evangelho nos mostra, para que as nossas relações sejam relações amáveis, de forma equilibrada, mas que abram espaço para escuta, para o perdão e para a afetividade, Senhor. Que a gente possa se mostrar dentro da nossa família quem de fato nós somos. Buscar suporte, ajuda, orientação e abraço. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.